Se você está insatisfeito com as suas vendas, todo o resto é distração. Neste vídeo eu vou te mostrar como um ritual matinal de apenas 5 minutos pode alavancar os seus resultados em poucas semanas. O exato método que eu ensino para os meus alunos e mentorados da minha comunidade conteúdo.org. A maioria dos empreendedores, dos criadores digitais, acham que precisa trabalhar mais horas para vender mais, mas na verdade é o que você monitora e escolhe fazer todos os dias que realmente faz a diferença nas suas vendas. Se você fizer apenas 3 pequenas tarefas entre as 9 da manhã e as 9h05 da manhã, você vai criar uma máquina de crescimento inevitável. E para te guiar nesse processo com muito mais calma e detalhes, eu criei a comunidade conteúdo.org, onde você recebe uma mentoria direta comigo, individualizada. O link está na descrição, caso você queira saber mais. Agora vamos entrar direto para o conteúdo. A primeira tarefa é registrar as métricas diárias ou do dia anterior do seu canal de aquisição. Não é? Todo mundo sabe que olhar para as métricas é importante, medir as coisas é importante, todo mundo sabe disso. Mas poucas pessoas fazem de verdade, seja porque não gostam de planilhas de dados, de números, coisas do gênero, e acabam deixando de lado uma excelente oportunidade de saber o que está acontecendo com o seu negócio. Se você não tem esse cuidado de olhar para os números, de pegar nos números, cara, você pode ficar suscetível a tomar as decisões baseado no seu humor, baseado no que você está sentindo no momento. Você pode interpretar as coisas de uma forma muito mais emotiva, quando muitas vezes nos negócios a gente precisa ser frio e calculista. Nós precisamos atuar na onde as coisas estão ruins e nem todas as coisas costumam estar ruins ao mesmo tempo, certo? É o que eu quero te mostrar, inclusive, numa planilha simples de um exemplo de um mentorado. Então, por exemplo, aqui a gente tem dados reais, né, que naturalmente eu não vou te falar qual é o funil, qual é o cliente, qual é o produto, mas são dados reais de uma campanha que está rodando, cujo objetivo é captar lead e imediatamente vender um produto, né? Então, tem muitas melhorias ainda que dá para fazer, mas eu já quero te trazer aqui exatamente por conta disso, né? Por precisar de muitas melhorias. Então, você imagina, qual que é o processo? A gente está falando da tarefa registrar métricas diárias. Tem mais 2 tarefas dentro desse ritual matinal que é rápido de ser feito. A primeira tarefa é registrar métricas. Então, em primeiro lugar, você precisa saber quais métricas você vai registrar. E você não precisa registrar todas as métricas do seu negócio. Senão, primeiro, o ritual não duraria 5 minutos, duraria muito mais. E segundo, você ficaria uma eternidade, né, fazendo isso e, consequentemente, ficaria louco. Não é? Você não precisa disso. Então, aqui, quais são as métricas que nos interessam? As principais métricas que nos interessam? Bom, primeiro, quanto que eu gastei no dia anterior, certo? Quantas impressões de anúncios eu tive com a minha campanha, especificamente para esse canal. Então, o canal de aquisição aqui é Meta Ads. Quantos cliques eu tive a partir dessas impressões? Quantas visualizações, ou seja, quantas pessoas esperaram a página carregar? Quantas se tornaram leads? Quantas foram para o checkout? E quantas compraram, certo? Por questões estratégicas, como eu disse, eu não vou mostrar as páginas, mas você consegue imaginar exatamente esse funil, esse passo a passo. Primeiro, é mostrado um anúncio para as pessoas no Facebook, no Instagram. Elas clicam, vão para uma página de captura onde é oferecido uma isca digital. Ela entra nessa isca digital, preenche os dados e cai numa página de obrigado. Nessa página de obrigado é dito que aquela isca que foi oferecida foi entregue por e-mail, mas que haveria ali uma oportunidade única de adquirir um produto que evidentemente tem relação com o que foi mostrado no primeiro cenário. Depois a gente tem o checkout e finalmente a venda, certo? É um funil muito simples. O foco, sim, é captura de lead e, ao mesmo tempo, reverter um pouco do gasto com a captura de lead, já oferecendo um pequeno produto. Então, essas são as métricas. Todo dia é abrir os analytics da vida, Meta Ads, Hotmart, seja lá qual for a plataforma que utiliza para venda, e preencher esses números, bater esses números. E eu sou muito, mas muito
firme na ideia de que você não deve automatizar o preenchimento desses números. Especialmente se você não tem algo operando liso, né? Se você está começando alguma coisa, se você quer tornar tudo isso lucrativo para início de conversa. Você deve digitar os números porque assim você sente os números, assim você presta atenção nos números. Eu digo por experiência própria, há mais de 15 anos aqui na internet, montando uma caralhada de planilha, uma porrada de campanha. Quando a gente automatiza as coisas, a gente esquece as coisas. As coisas param de nos chamar atenção, como deveria, certo? Então, o mero ato de você digitar, registrar as métricas diárias, já faz com que você consiga visualizá-las com muito mais propriedade, certo? Então, você vai registrar. Aqui é a minha sugestão, é um jeito que eu faço, você pode fazer de outras formas que você quiser, né? Eu divido aqui por volume, taxa, custo, tudo mais. Cada pessoa prefere de um jeito. Então, a gente faz isso, a gente registra as métricas, certo? Agora entra a segunda tarefa. A segunda tarefa é comparar com os benchmarks e identificar os gargalos. Por quê? Porque comparar é excelente para a gente saber se as coisas estão indo bem ou não. Provavelmente você já deve ter feito alguma campanha de venda, de captura de lead, de engajamento, sei lá, de aquisição de seguidor. Você olhou para a campanha e aí você se pegou pensando, caramba, eu pauso ou continuo essa campanha? A campanha está indo bem ou não? Como que eu sei? Você sabe a partir de referências, a partir de benchmarks, né? O que significa 1% aqui, 1,22% de taxa de clique? Isso é bom ou ruim? Depende. Se eu trato 1%, que é o caso desse exemplo, se eu trato 1% como meu benchmark, 1,22 está acima do meu benchmark, né? Então, nesse caso, quanto maior, melhor. Então, eu estou ok com isso, né? Eu estou tranquilo com a taxa de cliques. Percebe? Então, é importante que você tenha um benchmark do seu canal de aquisição. Quais são as quebras esperadas, né? Quais são as taxas de conversões para cada uma das etapas do funil. Evidentemente, eu não posso compartilhar com você o benchmark, isso fica lá para dentro da minha comunidade, conteúdo.org, né? O link está na descrição caso você queira saber mais sobre isso, né, dado nas mentorias individuais e tudo mais. O ponto é que eu tenho esse benchmark. Quando eu vou começar um canal de aquisição, especialmente quando eu vou gastar com anúncios, eu preciso registrar, se você quiser fazer no papel e caneta, né? Não precisa ser uma planilha, faz onde você quiser. Mas você precisa ter uma ideia. Cara, quanto que eu espero gastar em cada etapa? Quanto que eu espero de conversão em cada etapa? Nesse caso, quais são as quebras de conversão aqui? Eu tenho 5 conversões. Né? Eu tenho 5 taxas de conversões para esse funil funcionar. Eu tenho o CTR, né, que é quantos cliques eu recebo a partir das impressões, de visualizações, ou seja, quantos cliques se tornam em visualizações que as pessoas esperam carregar a página, quantos viram leads, quantos avançam para o checkout e desses que foram para o checkout, quantos compram. Muito simples. Se eu não começo a minha campanha com isso daqui em mente, cara, o que acontece vai meio que na sorte, entendeu? Você não tem um critério para ir melhorando as coisas. É tudo muito, você joga no ar, põe para rodar e aí você espera que os astros se alinhem, né? Que os anjos toquem as trombetas do paraíso, tudo fique maravilhosamente bem e você consiga ali vender pra caramba, colocar lucro no bolso. Só que se isso não acontece, e geralmente não é o que acontece logo de cara, você precisa ir ajustando, apertando os parafusos, certo? Então o benchmark é essencial para você ter essa cadência, para você ter essas referências. A economia do seu funil é muito importante. E aí a gente vem, então, né, aqui, inclusive, como você pode ver na nossa planilha, você está vendo colorido, né? Tem várias cores aqui. O que significa essas cores? Muito bem, significa o seguinte, se está verde, a taxa está boa, né? A taxa está boa, está não só acima do meu benchmark, mas 10% acima do meu benchmark. Por que 10%? Porque 10% é essa espécie de margem de segurança. Com muitas aspas, é uma espécie de desvio padrão. Esse não é o termo correto, desvio padrão é outra coisa, mas eu coloco essa margem de segurança, 10% acima do meu benchmark e 10% abaixo.
para eu não ficar maluco. Como eu estou vendo isso todos os dias, há uma flutuação natural. Então, se está dentro desses 10%, eu estou tranquilo. Se você quiser usar 5, você usa 5. Se você quiser usar 20, você usa 20. Eu uso 10. Né? Nesse caso específico e na maioria dos casos, 10%. Então, se a minha taxa está 10% acima do meu benchmark, eu coloco verde. Eu falo, cara, estou tranquilo. Agora, se a minha taxa está 10% abaixo do meu benchmark, eu coloco vermelho. E se ela está nessa faixa, no pontualmente exato igual ao meu benchmark, ou até 10% acima, até 10% abaixo, fica amarelo, beleza? Então, é assim que eu trato. Então, se o meu benchmark é 1, por exemplo, eu vou ficar amarelo. Ou melhor, aqui eu vou colocar vermelho, para você entender verde. Então, se for maior do que 1,1, é verde. Se for menor do que 0,9, é vermelho. Então, e se for entre 0,9 e 1,1, amarelo, certo? Então, e o meu benchmark nesse exemplo seria 1%. Então, aqui para você entender. Muito bem. Então, a primeira tarefa foi registrar as métricas. Eu faço isso muito rápido, tipo em 1 minuto. A segunda tarefa é comparar o benchmark e identificar os gargalos. Então, eu consigo visualizar já com uma planilha posta, né, configurada, quais são aqui as taxas que estão boas e quais estão ruins. Então, você veja o seguinte. Nesse dia 22, as taxas não estavam boas. Não é? As taxas não estavam legais. Ela aqui, né, de visualização, de lead e de vendas, estava abaixo do benchmark, como você pode ver. Qual é o benchmark? É assunto para outra hora, né, como eu disse. Mas aqui você vê em vermelho que estava abaixo. E outra coisa, além da taxa que eu gosto de medir, é o custo. O custo por resultado. E nesse caso, o mais importante para mim é o custo por venda. Certo? Eu tenho lá o meu padrão de custo por venda. Tenho o meu benchmark de custo por venda. Quanto eu estou disposto a pagar para que uma venda ocorra. Então, aqui 40,87, como você pode ver, está muito acima. Quer dizer, está acima, né? Tá 10% a mais do que o meu benchmark, então isso é preocupante. Aqui já foi muito bem. Aqui, ó, veja só, a diferença de um dia para o outro foi uma venda. Ó, aqui 6 vendas e aqui 7 vendas. Mas, como outras partes do funil estavam melhores, isso fez com que o meu custo por resultado ficasse verde. Então, basicamente, quando eu tenho essa planilha posta dessa forma, eu coloco os dados, a métrica mais importante para mim é essa. É do custo por venda. Nesse caso específico, nesse funil. Né? Tem outros funis que você está captando lead simplesmente, não está fazendo venda, etc. Cada caso é um caso, né? Como eu venho dizendo há muitos vídeos. Então, a primeira coisa que eu olho é aqui. Cara, se tá verde, eu tô feliz da vida. Se tá amarelo, eu já fico meio, caramba. Pode ser que não esteja tão legal, né? Pode ser que esteja ali bom, mas tá ficando ruim. Então, amarelo é um sinal de alerta. Verde, porra, tá legal. E vermelho é preocupante. Vermelho tá abaixo do que eu gostaria, né? A performance está abaixo. Então, essa é a principal métrica. As outras são métricas suportes, que é onde eu devo mexer para melhorar essa métrica principal. Percebe? Então, nesse caso aqui está tudo vermelho. Então, está tudo ruim. Não vou entrar aqui como que foi feita a análise aqui. Mas, por exemplo, aqui, né, dia 23/4, pô, as vendas estavam ótimas. O checkout aqui estava performando bem. As pessoas estavam chegando no checkout. Clique estava legal. Visualizações estava ok, né? Amarelo, sinal de alerta, mas amarelo. O que estava ruim era aqui, né? As pessoas não estavam se cadastrando quanto nós gostaríamos nesse funil. Estava vermelho. Então eu tenho que mexer aqui para que isso melhore. Só que olha só, no dia 24 foi ainda pior. Então a mudança feita aqui não ajudou aqui, né? Esse é claramente o gargalo da situação. Então, nessa tarefa número 2, que eu estou falando, primeiro, registrar as métricas. Segundo, comparar com benchmarks e identificar os gargalos. Quando eu comparo com benchmark, fica claro, evidente para mim, que o benchmark, ou que o gargalo, ele está aqui. Não
as pessoas não estão se cadastrando na página como eu gostaria, apesar do custo final estar bom. Então, se isso daqui se manter pelo resto da vida, ficar dessa forma, para mim tá maravilhoso. Eu nem precisaria mexer. Mas, como eu quero melhorar as coisas, veja, eu pego e mexo. Só que eu posso mexer e ficar pior. E ficando pior, veja só, deixou mais caro o meu resultado final. Então, essa é a vida real acontecendo. Percebe? E assim, da mesma forma, você vai identificando os gargalos. E aí, vem para a terceira tarefa desse ritual de 5 minutos. Qual é? É você planejar 2 ajustes para melhorar o gargalo, para destravar o gargalo, para desfazer o gargalo. Não é? Então, se eu registrei as métricas, comparei os benchmarks, identifiquei o gargalo, o próximo ponto é que eu costumo, né, fazer. Definir 2 tarefas para serem feitas em até 48 horas, nas próximas 48 horas, que vão mexer especificamente no gargalo identificado. Nesse caso aqui, né, se ouve muito falando assim sobre, cara, você tem que criar mais criativos, é fazer criativos, mas aí você veja, nesse caso aqui, ó, nesses dias dessa semana que passou, né, 22, 24, 23, 24, 25 de abril, pô, a taxa de cliques está ok, ela deu uma caída, mas está dentro da minha margem de segurança, vamos pôr assim. Eu vou criar mais anúncio nesse caso? Não. Não é isso que os números estão me mostrando. Se eu criar anúncios, visto esses resultados, eu estarei procrastinando. Percebe? E é um jeito muito sofisticado de procrastinação, de preguiça. É você evitar fazer as tarefas que deveriam ser feitas, prioritárias. Nesse caso, a prioridade não é fazer anúncios. É claro que fazer mais anúncios é bom. É bom você ter ali na gaveta, né, pronto para ser acionado caso necessário. Mas, nesse caso, é apenas um modo muito sofisticado de ser preguiçoso. Percebe? Então, aqui o que claramente eu vejo que deve ser melhorado a conversão de leads. Os leads devem ser, né, as ações para mexer no lead deve claramente ser priorizada nesse aspecto. Beleza? Então, aí vem um banco de dados aqui com ideias. Né? Aqui tem, eu naturalmente escondi algumas descrições aqui, algumas tarefas. Eu estou colocando aqui como exemplo para você ver como eu faço. É muito simples. Mais do que isso não precisa. Eu descrevo qual é a tarefa, qual é o ajuste que eu vou fazer e qual métrica eu quero melhorar com esse ajuste. Então, por exemplo, quando eu coloco aqui adicionar timer de contagem regressiva real no One Time Offer para reforçar urgência. Né? Isso vai mexer o quê? Na métrica para o checkout, né? De conversão no checkout. Depois, colocar 2 depoimentos rápidos, né, na One Time Offer também, para o quê? Melhorar a taxa do checkout. Aqui a taxa de venda, no caso. Adicionar Order Bump de 37 para aumentar a AOV, Average Order Value. Né? Então, é basicamente o ticket médio, né, da transação. Então, a ideia é de adicionar esse Order Bump. Né? Esse negócio está rodando, até agora não foi feito isso. E é uma coisa relativamente básica, relativamente fácil de fazer. Você adiciona um produtinho ali que pode, né, já melhorar os resultados do funil, como se sabe. Então, é assim, cara. Aí, diante do que eu estou vendo, que a realidade está me mostrando, eu vejo qual é a tarefa que eu tenho que fazer. Perfeito? Então, se você quer saber exatamente quais métricas focar, como corrigir seus gargalos, né? Porque eu busquei nesse vídeo te dar um modelo, te dar os princípios, com exemplos, claro, mas cada caso é um caso. Talvez você não tenha um funil desse rodando, talvez o seu funil seja outro, talvez seja outra forma de... você utiliza outra forma de converter clientes. Eu não sei, cada caso é um caso. Se você quiser o meu olhar personalizado, ainda na data da gravação desse vídeo, eu estou oferecendo, né, mentoria individual para todo novo membro da minha comunidade, conteúdo.org, que você pode saber mais clicando no link
da descrição. Então, se você reservar 5 minutos toda manhã para esse ritual, seus resultados não vão apenas melhorar, eles vão acelerar. Isso é praticamente garantido. Em quanto tempo você vai conseguir que os seus resultados melhores? Vai da sua qualidade de leitura, né, de quão bom você é de analisar esses dados, porque exige uma certa experiência, de quão afinados estão os seus benchmarks, né? E também da sua capacidade de fazer as tarefas definidas, as tarefas que mexem, né? Quais tarefas realmente eu devo priorizar? Então, tudo isso envolve, né? São variáveis que vão acelerar ou não o resultado. Mas é fato, se você seguir esse protocolo, esse ritual que eu estou te falando, é uma questão de tempo para as coisas melhorarem. É uma questão de tempo. Ou você desiste antes, né? Aí você não vai ter resultado nenhum, ou você segue firme nisso e os resultados vão acontecer. Perfeito? Então, se você quiser me ajuda para responder as perguntas, como eu disse, né, ajustar suas métricas, saber aí benchmarks e tudo mais, comunidade conteúdo.org é o próximo passo. Clique no link da descrição e descubra, né? E também você pode dar uma olhada aqui no meu canal para saber mais, caso você queira. Nos vemos nos próximos vídeos. Valeu!